Salve aí, moçada, paz e bem a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de análise combinatória, é o de número 4, e o assunto, o subtema, no caso, combinações simples. Meu nome é Luiz Alexandre, eu sou professor de matemática e de filosofia do ensino básico. Vamos em frente. Bem, anteriormente nós estudamos os arranjos simples e vimos que os arranjos são uma espécie de combinação, sim, mas há uma distinção entre os arranjos e as combinações. No caso dos arranjos, a ordem importa, a ordem com que nós agrupamos os seus elementos. No caso das combinações simples, a ordem não importa. Basta pensarmos da seguinte maneira: se tivermos que organizar um determinado grupo de pessoas, e fazer uma composição em número menor. Um exemplo, temos 10 pessoas, se tivermos que organizá-las de 3 em 3. Se nós formos arranjá-las, ou seja, fazer um arranjo simples, a ordem entre essas pessoas vai importar. Quem vai ser a primeira, a segunda e a terceira. Se nós tivermos que combinar essas 10 pessoas em grupos de 3, a ordem não vai importar. Essa é a distinção entre arranjos e combinações. Aqui, conceituando, nós vemos o seguinte, que são arranjos, no caso das combinações, que se diferenciam somente pela natureza de seus elementos. Então, se nós temos um conjunto formado genericamente por N elementos tomados P a P, isso quer dizer que qualquer subconjunto desse conjunto formado por P elementos será uma combinação dada por essa expressão que vocês estão vendo aqui. Ó. Tá certo? Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para combinações daqui para frente. Seguindo. Primeiro exemplo aqui que nós temos. Considere um conjunto com 6 elementos que serão tomados 2 a 2. Jogando naquela fórmula, nós temos a combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Então, ficará 6 fatorial, uma vez que n é igual a 6 e p é igual a 2, sobre 2 fatorial multiplicado pela diferença entre 6 e 2, ou seja, o fatorial da diferença entre 6 e 2. Então, teremos uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2, como 6 fatorial sobre fatorial de 2 multiplicado pelo fatorial de 4. Bem, tomando aquele artifício de que não precisamos calcular o fatorial de números grandes, uma vez que nós temos aí uma divisão, no caso aqui uma fração, entre 2 e 4, o fatorial maior é o de 4. Então, nós faremos o fatorial de 6 como 6 multiplicado por 5, multiplicado por 4 fatorial. Porque aí nós faremos o quê? Nós efetuaremos aqui uma simplificação entre 4 fatorial com 4 fatorial. O que sobra para a gente, então? 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1. Ou seja, 30 dividido por 2, onde a resposta é 15. Então, combinação de 6 elementos tomados 2 a 2, a resposta é 15. Uma observação, se fôssemos fazer o arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2, a resposta seria aí bem diferente, tá certo? A resposta aí, antecipando para vocês o cálculo, daria 30 e vale a pena vocês conferirem. Seguindo aí, então. Agora a gente vai pegar um exemplo aí da Mega Sena para a gente ter uma ideia do número absurdamente grande que é. Então, tanto na Mega Sena quanto na Quina, entre outros jogos aí, na loteria esportiva também, no caso da Mega Sena, consiste aí em uma cartela com 60 números, onde você precisa acertar 6, que é o prêmio principal. Então, no caso aqui, se nós formos combinar esses elementos, porque a ordem ali não importa,
são de 60 tomados 6 a 6. Jogando na nossa fórmula, 60 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica a diferença, o fatorial da diferença entre 60 e 6. 60 fatorial sobre 6 fatorial multiplicado por 50 fatorial. Agora imaginemos, se nós fôssemos calcular o fatorial de 60, imagina o trabalho que iria dar para depois dividir pelo fatorial de 6 e pelo fatorial de 54. Muito trabalho, certo? Então, veja só o que nós vamos fazer aqui. Se o maior dos números entre 6 fatorial e 54 é 54, no fatorial de 60, nós vamos fazer aí uma multiplicação decrescente. 60 por 59, por 58, por 57, 56, 55, parando onde? No 54 fatorial, porque aí nós simplificaremos no denominador com 54 fatorial. Então, tudo bem, vai dar um trabalho, sim, multiplicar 60 por 59, 58, 57, 56, 55. E dividir pelo fatorial de 6, que é o produto entre 6, 5, 4, 3, 2 e 1, que dá 720. Bem, o produto aqui do numerador deu 36 bilhões 45 milhões 979.200, dividido por 720. E aí nós temos aqui a resposta, ó, 50.063.860 combinações diferentes. Deixa eu fechar aqui a minha imagem. Caso sejam tomadas 6 a 6, esses 60 números. Agora, imagina se nós fôssemos fazer os arranjos e, no caso, a ordem importasse, né? Nós teríamos aí um número muito maior, tá certo? Vamos para o próximo exemplo aqui. Também aí um outro exemplo, dizendo, em um curso de língua estrangeira estudam 30 alunos. Um coordenador do curso, ele quer formar grupos de 3 alunos para realizar intercâmbio em outro país. Aí eu pergunto antes, importa a ordem com que esses alunos vão fazer esse intercâmbio? Não. O intercâmbio são 3 alunos que vão ser escolhidos, então não haverá prioridade entre os 3 que vão. Então, quantas possíveis equipes podem ser formadas? No caso aqui, não há indicação de que fórmula vocês têm que usar, certo? Mas como a ordem não importa, problema de combinações simples entre 30 alunos que serão tomados 3 a 3, usando aí a fórmula 30 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica o fatorial de 30 menos 3, que dá 27 fatorial. E aí, novamente, o que vai acontecer? Nós vamos fazer aqui, olha, o produto 30 por 29, 28, 27 fatorial, onde nós simplificaremos com 27 fatorial do denominador. Então, no numerador, teremos apenas o produto entre 30, 29 e 28, denominador o produto 3, 2 e 1, entre 3, 2 e 1. Então, ficaremos com 24.360 dividido por 6 e aqui a nossa resposta, 4.060 equipes ou combinações diferentes na escolha de 3 alunos para realizar esse intercâmbio. É isso aí, moçada, a gente para aqui por hoje, tá certo? Aguardando aí que vocês tenham bastante atenção e destemor na resolução dos exercícios que serão propostos aí. Um grande abraço a todos, paz e bem.